Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso básico de Office, pacote Office. E aqui você vai aprender um pouco mais sobre o Word, o Excel e PowerPoint, ferramentas essenciais aí para desenvolver nossos trabalhos, nossos textos, nossas apresentações. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, porque essas ferramentas vão deixar de ser um mistério e passar a ser praticidade no seu dia a dia. Então, nós vamos começar hoje com o pacote Word. Espero que vocês aprendam e desenvolvam no decorrer dessa aula. E uma dica que eu vou te dar é que se você tiver alguma dúvida ao longo desse vídeo, você anota para que no nosso próximo encontro nós possamos tirar essas dúvidas juntos. Vocês também podem ver algumas diferenças na questão do documento ou do computador. Algumas funções poderão mudar conforme o modelo do computador ou o modelo do pacote Office que você tem instalado no seu computador. Contudo, os princípios e as ferramentas são as mesmas e nós vamos esclarecer, se tiverem dúvidas em relação a essas questões, nós esclareceremos também nos nossos encontros. Então, pessoal, hoje nós vamos começar com o Word, um programa essencial para quem trabalha com produção e edição de texto. O que a gente pode fazer no Word? A gente pode fazer projetos, e-books, currículos, tudo que estiver relacionado à produção de texto. Esse é o programa ideal para que você tenha no seu computador, para que você consiga fazer uma edição bacana, conseguir editar quando puder, conseguir salvar e visualizar de uma maneira mais fácil, até transformar em outros arquivos, que é o que a gente vai aprender mais na frente. Então, vamos lá. Peço que vocês prestem bastante atenção no cursor do meu computador, esse que está movendo agora, porque é a partir dele que vocês vão ser guiados aqui nesse tutorial. Então, o Word, o meu já está instalado aqui na tela inicial. Então, para mim, basta clicar nesse ícone que está ficando azulzinho aqui, que eu já vou abrir o programa. Porém, em muitos casos, ele pode não estar instalado aqui na sua barra de tarefas. Então, o que você vai fazer? Você vai iniciar aqui na sua opção iniciar e você vai procurar o programa Word ou o pacote Office nessa lista. Se você não encontrar, basta você digitar o Word que você vai conseguir encontrar o seu programa. Eu tenho aqui duas versões de Word, mas esse segundo aqui que é o modelo ideal para a gente ter no computador. Eu vou clicar. Então, essa é a página inicial do meu Word. Pode ser que em alguns casos esse layout possa mudar, tá? Você pode ver um outro tipo de página inicial. Vai depender muito, mas nós vamos ver isso juntos. Aqui ela já me dá também algumas opções de modelos pré-definidos para eu trabalhar, como currículo, calendário. E aí eu só clico nesse tipo de arquivo e já consigo trabalhar um modelo padronizado, um modelo pronto. Porém, como nós vamos aprender a trabalhar com as ferramentas básicas do Word, hoje nós vamos clicar aqui em documento em branco. Então, pessoal, já aprendemos a abrir o Word. Agora nós vamos conhecer algumas ferramentas. Vocês estão vendo essa setinha que está piscando aqui na página em branco, aqui, ó, onde eu estou circulando? Pois é, esse é o cursor do Word. É a partir daqui que você vai visualizar o texto que você está digitando, tá bom? Outra coisa importante que vale falar é que aqui a gente tem uma opção de visualização aqui embaixo. Olha onde está movendo minha setinha. Ele está numa visualização de tela em 100%. Se eu clico no mais, ele vai aumentar a minha tela do Word. Se eu clico em menos, ele vai diminuir e eu vou conseguir visualizar a página inteira. Então, todas as vezes que eu crio um documento no Word, ele já vem padronizado para o tamanho de 1 a 4. Esse é o tamanho padrão do Word, mas a gente consegue modificar para papel carta, outros tamanhos de papel específicos. Então, nós já aprendemos aqui a visualizar a página. Quando eu clico nessa opção de livrinho, eu já consigo visualizar 2 páginas por tela. Quando eu clico nessa opção aqui maior, eu visualizo a tela cheia. Eu aconselho que vocês utilizem sempre essa opção do meio, que você visualiza a folha inteira. Você pode dar o zoom aqui do lado, porque essa é a ferramenta mais fácil de visualizar
na hora que você está editando o seu trabalho, ok? Agora nós vamos aprender a produzir o documento. Pode ser um currículo, pode ser um livro que você vai começar a transcrever aqui no Word, pode ser um projeto que você vai editar ou um texto bíblico, vai depender do seu propósito, tá bom? Então, o meu cursor já está lá, clicando, tá vendo que tem uma linhazinha que está aqui pulando? Pois é aqui onde meu texto vai começar. Eu vou escrever aqui só teste para vocês visualizarem que ele já vem com uma formatação pré-definida. O que é formatação? O estilo de fonte, o tamanho da fonte. A minha fonte aqui, no caso, se chama Arial. Vocês estão vendo aqui em cima, nessa caixinha? A fonte pré-definida aqui é Arial. Mas vamos supor que eu não quero usar o Arial. O que eu faço? Clico nessa setinha para baixo do lado e seleciono uma outra fonte que mais me agrade. Vou colocar aqui a Calibre. Pronto, mudei minha fonte para Calibre. Estou achando pequeno esse tamanho de fonte. O que eu faço? Eu venho aqui do lado de onde está escrito Calibre, essa caixinha do lado que está com 11 aqui. Clico com essa setinha para baixo e aí eu posso diminuir ou aumentar, escolhendo aqui o tamanho da minha fonte. Então, eu vou deixar aqui no tamanho 28. Ficou maior, né? Isso é muito legal para a gente utilizar na diferenciação de título com o texto. Você faz o título com uma fonte maior e o texto com uma fonte menor, subtítulos. Vou mudar aqui para título. E embaixo, vou dar um Enter no meu teclado. Vou começar a escrever embaixo. Este é nosso curso Word. Então, eu comecei um texto aqui embaixo. Só que eu não quero que ele tenha o mesmo tamanho do título. Eu vou selecionar. Como que a gente seleciona? Você pode clicar e com o seu botão esquerdo, segurando o botão esquerdo do seu mouse, você vai arrastar até o final do texto. Arrastou, ficou essa caixinha no fundo aqui, cinza. Algumas vão ficar azul. Você já selecionou o texto e aí você vai conseguir editar apenas esse texto aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou diminuir minha fonte. Volto aqui na caixinha da fonte e onde estava 36 eu vou selecionar o 24. Vou voltar aqui para o meu título, porque eu acho que o título tem que chamar mais atenção. E vou colocar ele em negrito. O negrito é essa opção aqui, N. Em alguns casos também pode estar o B, tá, gente? Se o Office estiver em inglês, é o bold. Então, a gente vai selecionar a nossa opção bold. Não quero só no negrito, não. Quero mais destaque para o meu título. Vou colocar ele em itálico, que é o izinho aqui que está do lado, ou italic. O título já ficou mais deitadinho. O itálico é essa opção deitadinha de texto, tá, gente? Mas eu quero chamar mais atenção ainda com o meu título. Então, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, sublinhado. Selecionei o texto, sempre lembrando de selecionar o texto, tá, gente? E clique em sublinhado. Pronto, o meu título já está sublinhado. E o meu texto, eu já comecei a digitar, tá num tamanho menor. E a partir daí eu continuo digitando. Então, pessoal, quando eu quero mudar de linha, eu clico na tecla Enter do meu teclado para eu passar para a linha de baixo. Se eu precisar digitar um espaço, eu clico naquela tecla maior, que fica lá na última linha do teclado, aquela tecla mais larga, e eu vou dar espaço entre as palavras. O backspace, o botão backspace, é o botão que apaga. Vou mandar para vocês uma foto do teclado ensinando essas funções para que vocês possam ser auxiliados também em relação a isso. Então, eu vou digitar um Enter aqui e vou passar para a linha de baixo. Na linha de baixo, eu vou continuar escrevendo. Eu vou escrever aqui errado só para vocês verem uma coisa legal que o Word faz.
Todas as vezes que tem uma palavra que o Word não reconhece ou que ele acha incomum, ele vai deixar essa linhazinha vermelha aqui embaixo para a gente corrigir. Então, isso é muito importante e muito legal para a gente revisar texto também. Às vezes você está em dúvida em relação ao português, como escrever a palavra corretamente, você vai colocar essa palavra no Word e ele vai te auxiliar, tá bom? Mas ele precisa estar na linguagem que você está escrevendo. O Word aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito para ele me mostrar por que ele está sublinhado de vermelho. E aí ele já vai sugerir aqui como que eu vou escrever essa palavra certa, se é Word ou se é Word, Word, né? Aí eu vou selecionar aqui, ele está me sugerindo escrever com letra maiúscula. Então, eu vou deixar aqui letra maiúscula. E aqui de baixo, eu vou clicar de novo com o botão direito do mouse. E ele vai me dar a sugestão correta de como escrever a palavra. Ah, mas a palavra não está errada. Pode acontecer de ter uma palavra em comum. E aí você vai ignorar essa opção, vai deixar em vermelhinho mesmo. Quando você salvar o arquivo, quando você imprimir, esse sublinhado vermelho não vai aparecer. Mas no meu caso, como eu escrevi errado, ele já está me dando a sugestão certa aqui, ó. É só eu selecionar a sugestão certa, com o botão esquerdo eu clico e ele vai modificar o texto para mim. Vou colocar uma pontuação aqui final e vou dar Enter para ele continuar escrevendo embaixo. Então, eu vou descer o meu texto e vou continuar escrevendo. Vamos supor que eu vou colocar aqui o cronograma da nossa aula de hoje. Então, eu vou colocar definição, vou colocar como abrir um documento, vou dar Enter, conhecendo as ferramentas digitando um texto. Então, gente, fiz aqui a minha listinha aqui com os assuntos que a gente vai tratar. Mas eu quero deixar isso numerado. O que que eu faço? Eu vou selecionar essas 4 linhas que eu escrevi e vou vir aqui nessa opção aqui, ó, que tem o numeração. Só de passar o mouse aqui em cima, tá vendo? Ó, cria uma lista numerada. Só de eu clicar aqui, ó, com o texto selecionado, é claro, o texto que você quer numerar precisa estar selecionado. Ele já vai numerar automaticamente para mim. Viu? Já fiz um índice aqui da nossa aula de hoje. Ah, mas eu não quero fazer numerado, quero fazer com marcadores. Então, eu vou dar um Ctrl Z, segurar o Ctrl do teclado mais o Z, clicar na letrinha Z mesmo, segurando o Ctrl do teclado. E aí ele vai voltar à minha opção anterior. Vai desfazer a ultimação que eu fiz. Então, com Ctrl Z, eu voltei e vou vir na opção aqui, ó, marcadores. Prontinho. Meu texto está bem estruturado e bem organizado. Tem um título. Vou mudar aqui o nosso título. Vou colocar curso Word. Olha que legal, gente. Eu já deixei o título numa formatação específica. Como eu cliquei em cima dele, em cima da palavra, ele continuou com a mesma formatação, em negrito, itálico e sublinhado. Temos um texto, uma estrutura de texto, e temos aqui uma estrutura de lista. Aqui eu já consegui editar um texto no Word. Agora, vamos supor que eu gostaria de colocar esse documento mais colorido. Não é o caso do Word, tá, pessoal? Geralmente, os documentos no Word se tratam de textos, documentos mais sérios, a gente não usa muita cor. Mas pode ser que você precise utilizar a divisão de cores para destacar um título, destacar uma informação importante. Então, você pode utilizar essa ferramenta de cor. Eu seleciono a opção que eu quero colorir. Vamos supor que eu quero colocar aqui, o digitando texto, eu quero deixar em destaque. Venho com o meu mouse ou com o cursor do meu notebook, segurando com o botão direito, eu seleciono esse texto. Selecionando esse texto, eu vou vir aqui em cima na minha caixinha de novo de ferramentas
E aqui nesse azinho, onde tem uma caixinha vermelha embaixo, olha, cor da fonte. Eu consigo modificar clicando nessa setinha do lado. O automático é o preto e eu ainda tenho aqui uma série de cores que eu possa utilizar. Então, vou colocar esse amarelinho aqui, ó. Viu? O texto que eu selecionei ficou com um destaque em amarelo. Mas vamos supor que eu não quero que o meu texto fique amarelo, eu quero que ele fique com preenchimento, igual de marcador de texto. O que eu faço? Vou dar um Ctrl Z de novo, para voltar para a formatação original. Ele já está selecionado, vocês estão vendo que está com a caixinha cinza aí ao redor. Venho aqui na caixinha do lado, que é a cor do realce do texto, e vou clicar. Olha o que aconteceu. Ele destacou uma parte do texto para mim. Além disso, pessoal, ainda tem uma caixinha aqui, que é esse azinho aqui, ó, que ele dá alguns efeitos no texto, tá? Mas é como eu disse para vocês, geralmente os documentos no Word são documentos mais sérios. Então, não tem necessidade de ficar utilizando essas ferramentas, mas é bom também vocês aprenderem. Aqui eu seleciono, quando eu clico nesse azinho, ele vai me dar um monte de opção de efeito. Olha esse aqui com sombreamento azulzinho, vou colocar ele para vocês verem como vai ficar. Então, ele fica uma coisa mais alegre, mais descontraída. Outra coisa legal que vale a pena falar é que tem como a gente também deixar o texto todo em letras maiúsculas. A gente vem aqui nessa opção que tem um A maiúsculo e um A minúsculo e clica. Quando a gente clica, ele vai me dar essas opções aqui. Eu posso colocar a primeira letra da frase em maiúscula, eu posso colocar todas em minúsculas ou todas em maiúsculas, ou eu posso colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula, ou eu posso alternar entre maiúsculas e minúsculas. Nesse caso, eu quero todas em maiúsculas. Pronto, ficou em maiúsculo, tudo em maiúsculo. Não precisou de eu ter que digitar tudo de novo em maiúsculo, né? Então, pessoal, agora nós vamos aprender a digitar em maiúsculo. Como que eu faço para mim colocar o meu título em maiúsculo sem ter que ficar vindo aqui nessa caixinha de A maiúsculo e A minúsculo? Se eu quero digitar apenas uma letra em maiúsculo, eu vou segurar o meu botão Shift do teclado. Segurando o botão Shift, eu digito a letra que eu quero colocar em maiúsculo. Coloquei um D. Vou escrever aqui, digitando. Vocês viram que a formatação do texto anterior veio aqui para baixo? Como que eu faço, Aline, para não ficar assim? Você vai selecionar esse último texto e vai clicar novamente aqui na caixinha do realce. Vai desfazer essa formatação. Então, aqui no digitando, eu coloquei apenas o D em maiúsculo. Segurei a tecla Shift e apertei a letra D para ela ficar maiúscula, e as outras eu digitei normal. Mas eu quero agora digitar todas em maiúscula. Eu posso clicar no botão Caps Lock do meu teclado, e aí vai acender uma luzinha, e eu vou digitar normalmente, sem apertar nenhuma outra tecla, simplesmente o texto. Ele já vai vir aqui em maiúsculo. Quero sair desse modo de maiúsculo, aperto novamente o Caps Lock, e ele vai voltar ao normal. Voltei a digitar normalmente. Outra coisa legal aqui para vocês aprenderem. Vamos supor que eu quero que essa frase aqui, ó, deu uma sugestão aqui de correção. Eu clico com o botão direito e ele vai me sugerir que tá vendo que tá faltando um acento. Eu seleciono a palavra com acento e ele vai colocar o acento para mim. Mas vamos supor que esse aqui é um segundo título. E eu quero que esse segundo título fique igualzinho a esse primeiro título aqui do Word. O que eu vou fazer? Eu venho aqui nesse título do Word, seleciono a minha palavra
e clico aqui no pincel de formatação aqui no meu canto superior esquerda, que é o terceiro item da lista. Então, quando eu clico aqui nesse pincel, eu copio a formatação desse texto. E aí eu venho e passo, tá vendo que apareceu uma vassourinha? Segurando o botão direito, eu venho selecionando todo o meu texto. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar igualzinho ao texto anterior. Olha que interessante. Facilita a vida, né, gente? Outra coisa legal que é interessante falar para vocês aqui. Eu quero copiar essa primeira frase aqui e trazê-la aqui para baixo. O que eu vou fazer? Seleciono todo o texto com o botão direito, segurando meu mouse, e venho aqui nessa opção aqui em cima de copiar. Clico em copiar. Aí eu venho com o mouse novamente, clico aqui embaixo no meu documento do Word e clico aqui nessa opção aqui em cima, a primeira opção de colar. Pronto, copiei a frase para baixo. Mas tem uma outra forma, que é dando o Ctrl C e o Ctrl V. Eu seguro o teclado Ctrl do meu computador, aperto a tecla C e seguro novamente o teclado Ctrl e aperto a tecla V. E aí ele vai copiar o texto para mim. Então, você pode usar essa opção do teclado ou a opção de vir aqui nessa barra aqui inicial e copiar a parte que você deseja copiar, ok? Outra coisa que é muito legal a gente falar, as opções de alinhamento do texto. Então, esse texto aqui, ele está todo centralizado à esquerda. Como que eu sei disso, Aline? Essas linhas aqui, ó, no meu meio aqui da minha barra de ferramentas, eu tenho umas opções de linhas. E essa linha, a primeira é centralizar à esquerda, a segunda é centralizar, a terceira é centralizar à direita e a quarta é justificar. O que é justificar? Distribuir o texto uniformemente entre as margens. Então, eu vou centralizar aqui para vocês verem como ficaria. Seleciona todo o texto, segurando com o seu botão esquerdo do mouse. E vem aqui na opção centralizar. Clicou. O que aconteceu? O texto veio todo para o centro da página. Vou justificar esse texto. Ou seja, distribuir esse texto uniformemente entre as margens. Venho nessa última opção. E aí ele vai distribuir para mim. Ficou bem parecido com o alinhamento à esquerda por causa do estilo que a gente utilizou aqui. Pronto, meu texto está justificado. Mas o padrão mesmo, gente, que a gente mais utiliza são alinhados à esquerda ou justificado, tá? Em alguns casos também a gente centraliza, mas normalmente está sempre alinhado à esquerda ou justificado. Pessoal, agora nós vamos aprender como inserir uma imagem no nosso texto, tá bom? Eu venho aqui na opção inserir, eu venho aqui na opção imagens e vai abrir uma caixinha. A minha já veio aqui direcionada para as imagens do meu computador, mas aqui do lado esquerdo você pode localizar outras pastas que tenham no seu computador. Então, eu vou abrir aqui uma imagem qualquer para vocês verem como que funciona. Vou pegar essa aqui da localização e vou clicar em inserir. O que vai acontecer? Ele vai trazer a imagem aqui para o meu documento no Word. Então, se você precisar exemplificar um gráfico que você salvou da internet, colocar uma foto sua, se for um caso de currículo com foto, você pode usar essa opção inserir imagem. Segurando o mouse, gente, com o botão esquerdo, segurando o botão esquerdo e movimentando o mouse, eu consigo modificar o tamanho dela. E
estando pronto o meu documento, eu quero salvar esse arquivo. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na opção Arquivo e vou vir na opção Salvar ou Salvar como. Eu vou clicar aqui na opção Salvar. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar esse arquivo. Então, hoje eu vou selecionar aqui a minha área de trabalho, mas vai aparecer aí as pastas do seu computador, tá bom? A gente vai fazer isso juntos também no nosso encontro. Selecionei a minha área de trabalho. Ele já me deu uma sugestão de nome, que no caso é o título do documento, curso Word. E aí, vou deixar nesse nome mesmo. Se eu quiser mudar, por exemplo, curso Word 2020, é só digitar aqui, ó. É clicar aqui nessa caixinha do nome do arquivo e digitar. Curso Word 2020. Daí eu vou clicar na opção em salvar. Pronto, esse arquivo vai poder ser aberto quando eu quiser. Vou fechar aqui para vocês verem, ó. Vou fechar o arquivo, abrir novamente. Como eu acabei de fechar, ele vai aparecer aqui na minha lista de recentes, olha. Curso Word, então nem precisa de eu procurar ele no computador. Eu venho aqui nos recentes, o arquivo vai estar pronto para ser utilizado e editado novamente. Juntos nós vamos fazer um currículo e você vai conseguir colocar em prática todas essas dicas que eu estou te dando aqui, beleza? Então, pessoal, eu espero não ter enchido a cabeça de vocês de informação, né? Mas essas foram alguns conceitos básicos, essenciais para você começar a digitar no Word. Nos nossos encontros, nós vamos ter aí algumas atividades, tá? Para vocês fazerem, para praticar a digitação e também para praticar a questão da formatação do texto. Se você teve alguma dúvida no decorrer desse vídeo, eu peço que você anote para que no nosso próximo encontro a gente possa tirar todas as dúvidas de uma forma bem tranquila, ok? Tudo de bom, um grande abraço!